Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei quanto que vocês vão ver esse vídeo. Meu nome é Carlos Augusto Bonifácio Leite, Augusto Leite, sou professor de literatura da URGS e eu tenho gravado vídeos sobre construção do Chico Buarque. Eu estou aqui, na verdade, fazendo um vídeo, estava preparando um vídeo sobre o contexto do disco e acabei precisando fazer uma pausa porque recebi 3 perguntas muito interessantes. Então esse vídeo não é o vídeo 3, é o vídeo 2,5, respondendo a essas perguntas de 3 professores de literatura aqui de Porto Alegre. As 2 primeiras perguntas são do João Castelo e do Kainan, sobre como é possível perceber o exílio do Chico na Itália no disco, né? Essa pergunta, na verdade, o primeiro perguntou se era possível ver alguma influência especificamente italiana no disco, e o segundo perguntou como, de maneira mais geral, eu vejo a influência da experiência do Chico na Itália no disco. É, eu respondo essa pergunta também de 2 formas, né? Na primeira forma, eu acho que é de maneira mais evidente, que é a versão que o Chico fez para uma canção que já existia italiana, que no disco se chama Minha História, que é uma canção belíssima, né? Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar, eu só sei que falava, cheirava e gostava de mar. Essa canção é uma canção que tem destaque no lado B do disco, que eu já argumentei aqui, que talvez seja um lado um pouco menos coeso do que o lado A. Lembrando que eu vou retornar as canções, a minha ideia, se tudo der certo, é analisar canção a canção mais adiante, né? Ou então pelo menos analisar as canções mais destacadas no disco. Então, essa presença explícita tá lá nessa canção. Mas eu queria defender aqui uma presença menos explícita, mas mesmo assim decisiva, né? Eu vou falar isso um pouco no vídeo que vem, que tem a ver com o autoexílio do Chico, né? Ou seja, como que a conjuntura de alguma forma leva o Chico a se autoexilar em 1969, ele vai em 69 e volta em 70, fica bastante tempo na Itália, né? Porque talvez esse exílio ou a maneira como as posições políticas no Brasil se radicalizaram e isso afetou o Chico Buarque, isso talvez tenha feito com que o Chico Buarque radicalizasse a sua dicção em construção. Então, eu acho que a presença mais ampla tem a ver com isso, né? Ou seja, como o Chico, a partir de uma certa conjuntura política que o afeta, radicaliza a sua dicção em construção. Então eu diria, pontualmente está lá a minha história, menos pontualmente, mas de maneira igualmente decisiva, está a radicalização de sua dicção. A gente pode conversar sobre o que seja isso, caso aconteça alguma dúvida, mas radicalizar tem a ver com levar às últimas consequências certo princípio estrutural, que é a maneira como se enxerga, como a sensibilidade artística do Chico em relação à sua experiência histórica, né? Então, a maneira como ele está equalizando ou equacionando experiência histórica e forma estética, né? Então, ali ele vai, digamos, cozinhando ou formatando ou formando um certo princípio estrutural, e esse princípio estrutural, que é dialeticamente o cotejo entre processo social e forma estética, se radicaliza em construção. Eu acho que essa radicalização do princípio estrutural essa radicalização da dicção do Chico não seria possível sem a experiência, que não foi uma experiência tranquila, do exílio dele na Itália. E aí, em certa medida, vem a terceira pergunta, que é uma pergunta do Vitor Hugo Pereira, que também é professor, que ele recupera uma entrevista que o Chico deu em 89 para o Geraldo Leite, em que o Chico diz algo parecido com o que eu estou dizendo, assim, que eu já sou um homem maduro no Chico Buarque de Holanda volume 4, que é de 70, mas não sou um compositor maduro, só vou ser maduro a partir de construção. Ele já era um homem maduro, mas não era um compositor maduro. É isso que o Chico diz na entrevista, né? E ao mesmo tempo o Vitor pergunta se isso seria um processo análogo, guardadas as diferenças, com o que vai acontecer com Rubber Soul e Revolver dos Beatles, que são discos de 65 e 66, respectivamente. Bom, aí a minha resposta é a seguinte: a minha primeira resposta nós devemos confiar nos artistas sobre si mesmos até certo limite, né? Parece uma coisa esquisita, mas isso é um pressuposto, assim, do exercício da crítica, né? De que eu devo acreditar no que o artista diz sobre si mesmo e sobre sua obra até certo ponto. Por quê? Porque muitas vezes, como as formas estéticas, na minha leitura, são objetivas, muitas vezes os artistas não enxergam completamente aquilo que estão fazendo. E pior do que isso, né? Quando os artistas falam sobre aquilo que eles estão fazendo, eles tendem a cegar
pontos importantes sobre seus próprios exercícios estéticos, né? Então, ou seja, uma parte das contradições do seu próprio fazer estético acabam silenciados quando o artista fala sobre si mesmo, né? Ou seja, o artista não tem interesse de avançar sobre os limites de sua própria obra. Então, muitas vezes, eles apagam esses limites. A gente tem alguns casos graves disso na literatura brasileira e na música popular, né? Ou seja, tem o caso, eu acho que talvez um caso mais clássico disso seja a maneira como o João Cabral pautou a crítica sobre si mesmo, né? Então tem todo um exercício crítico sobre o João Cabral que muitas vezes são variações daquilo que ele mesmo disse sobre si, né? Então é preciso tomar muito cuidado com isso, né? De como que o artista fala sobre si mesmo. Bom, aí dito isso, então primeiro vamos nos afastar daquilo que o Chico pensa sobre o que ele mesmo faz. Claro, eu posso acompanhar certos movimentos dele, mas eu também tenho que estar um pouco ressabiado em relação a isso. A partir disso, eu vou para um segundo ponto que mas o que é exatamente isso, né? Homem maduro versus artista maduro. Eu entendo o que o Chico quer dizer, né? Ou seja, o Chico já tinha uma filha em 1970, lá no exílio da Itália ele passou muitas dificuldades financeiras, tanto que gravou trabalhos para conseguir dinheiro, ele precisou da ajuda de amigos, então ele se viu numa posição desconfortável como raras vezes ele esteve acostumado a estar antes, né? O pai dele tinha viajado, enfim, com a família inteira, mas o Chico era criança e provavelmente não sentiu essa experiência da maneira como sentiu com 25 anos, né? 25, 26 anos. Então, eu acho que pela primeira vez o Chico, digamos, foi colocado na condição de homem adulto, pai de família, entre aspas, e tal. Então, pai de família, entre aspas, que no sentido de que ele não necessariamente era o único o provedor da casa, né? Então, a esposa dele era a Marieta Severo, enfim, também artista e também emancipada. Então, enfim, tem todas as questões aqui que envolvem a unidade familiar deles, né? Mas certamente o Chico estava numa posição desconfortável. Então, a viagem para a Itália o colocou de frente a essas necessidades, né? Fez com que essas necessidades aparecessem, ou seja, ele não poderia mais se resguardar na condição de um jovem compositor, ele teve que, de alguma forma, dar a cara para bater no sentido da vida adulta, né? E eu acho que isso eu entendo, ele está dizendo, que eu era um homem maduro, mas não era ainda um compositor maduro. Mas ao mesmo tempo é difícil marcar o que é o amadurecimento de alguém, né? O amadurecimento estético de um artista, estou dizendo, não no sentido biográfico, pessoal, né? Porque, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, volume 4, tem Essa Moça Tá Diferente, que abre o disco, tem Gente Humilde, tem uma série de canções bacanas, assim, né? Mas a minha questão aqui eu vou voltar para aquela questão do princípio estrutural, né? Que é, digamos, um mediador dialético das relações entre a forma estética e o processo social. Salvo o melhor juízo, em Chico Buarque volume 4, que é de 1970, esse princípio ainda não está esboçado, né? Então, é quase como se o Chico não seguisse completamente aquilo que vai depois fazê-lo um dos intérpretes do Brasil. E isso sim, ok, pode ser dito como o compositor ali não estava maduro, mas é difícil dizer isso fora de um contexto de fetichizar o amadurecimento ou não de um compositor. Né? Porque parece que analisar um compositor maduro necessariamente vai gerar algo mais interessante do que analisar um compositor não maduro. Não é verdade, né? Muitas vezes você pode analisar, por exemplo, Chico Buarque volume 4, que é esse disco de 1970, e encontrar ensaios de outros princípios estruturais que não amadureceram, e isso ser mais interessante do que analisar a construção. É isso que eu quero dizer. E aí, sigo adiante na pergunta do Vitor, para chegar à analogia dos Beatles, né? Que isso se torna ainda mais difícil quando você está tratando de conjuntos e tal, de como analisar isso, né? Ou seja, até que ponto Rubber Soul e Revolver já são a madureza, digamos, da dicção dos Beatles, ou não Sgt. Pepper's, que é de 67. Então, é difícil pensar isso, né? Então, salvo engano, essa noção de maturidade estética é uma noção que muitas vezes trabalha mais no campo da notícia e no campo, enfim, do fé de vera, assim, sobre determinados compositores, do que no campo da crítica. Né? Então eu tenderia a dizer assim, não, o que eu tô chamando a atenção, na verdade, é um processo de acumulação do Chico Buarque como compositor, que vai chegar a um ponto de síntese em construção. E esse ponto de síntese faz com que a recepção do Chico se desloque do sambista, digamos, do cancionista, para o intérprete do Brasil. Assim. Não que ele tenha deixado de ser um sambista cancionista, mas a questão de que é quase como se ele se dissesse assim, não, aqui tem um artista que está olhando para o seu tempo e traduzindo isso
em formas estéticas complexas, que são que não se esgotam facilmente, e etc., que eu posso voltar e voltar e voltar, aquela noção de obra-prima, né, ou de clássico, né, que tem do Borges, do Calvino. Então, ou seja, eu acho que construção é um clássico, nesse sentido de uma obra inesgotável, e aí do ponto de vista dialético eu posso dizer, numa obra que chega a uma síntese que faz com que ela possa ser revisitada inúmeras e inúmeras vezes pela recepção, a fim de encontrar novas relações entre as formas estéticas e os processos sociais daquele período, ao passo que Chico Buarque de Holanda, volume 4, não chegou a esse lugar, né? Mas não significa por isso que seja menos interessante do ponto de vista analítico. Não sei se eu consegui me explicar. Ou seja, o ponto não é pensar quando que o Chico de fato amadureceu ou não, porque essa pergunta é sempre falseável, porque depende do parâmetro que você define amadurecimento de um artista. Mas o ponto é pensar que dentro da obra do Chico há um grau notável de acumulação em construção que faça com que a gente desloque não só a recepção, como desloque o trabalho hermenêutico em torno das canções. É claro que esse trabalho, como se trata de uma acumulação, pode ser feito antes do disco construção. Mas ali, se a gente pensar na unidade do disco, parece que há um grau mais sofisticado de trabalho estético que congrega as canções numa unidade maior, não no sentido de melhor, né? Uma unidade maior, cujo princípio estrutural é compartilhado pelas canções. Não sei se eu consegui me fazer entender. Então, se você volta atrás, Olê Olá, que é uma canção de 65, já é extraordinariamente sofisticada, né? Ou seja, não sei se vocês lembram da canção, não chore ainda não, que eu tenho um violão e nós vamos cantar. Essa coisa de lá está o boêmio tentando segurar amanhã a todo custo, porque amanhã é o tempo do trabalho e a noite é o tempo da canção. Isso está lá com muita força e já é uma canção eterna, uma canção clássica, digamos, nesse sentido dialético que eu estou tentando construir aqui. Ao passo que os LPs trazem, nesse sentido, canções desiguais. Algumas que têm esse poder de síntese da experiência histórica e outras não. Em construção, parece que, sobretudo o lado A, que é o que eu tentei argumentar, essas canções já se congregam num princípio estruturante, num princípio estrutural mais coeso e mais delineável. Ok? Então logo volto com... Eu achei que esse vídeo ia demorar 3 minutos. 4 minutos que era só responder as questões. Mas durou fatídicos 12 minutos. Então peço desculpas pela duração. E logo volto com o vídeo 3, que eu vou falar um pouquinho sobre um ensaio do Roberto Schwartz, em que, salvo engano, o Chico não é citado, e outras bibliografias para recompor a conjuntura de 1970. Um beijo a todas e todos.